Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais um Dividindo Se Enriquece. Hoje nós vamos trazer uma convidada chamada Esther Villalba. Olha, ela vem falar aqui sobre envelhecimento saudável. Gente, tanta coisa boa acontecendo, tanta coisa boa para ver. Infelizmente, muita gente quer olhar pro ruim. Não, eu quero convidar você a olhar para a tua vida, olhar para a vida, olhar para dentro de você e saber que você pode. Desde já. Ei, vamos lá. O episódio de hoje vai trazer tantas coisas poderosas. Eu convido você desde já. A gente está no canal da TV e também estamos no YouTube. E eu já quero começar porque eu ando me esquecendo a falar dos nossos patrocinadores. INSS, Instituto do Cérebro, Mercosystem, Contabilidade Laudo Vilela. Eu não posso deixar de falar desse pessoal que está começando a apoiar nosso programa. E, gente, é gostoso demais olhar e ver que a gente está fazendo diferença na vida das pessoas. Cuidar para dentro de si e cuidar de um jeito que você possa entender que o tempo passa. Tá vendo? Existe uma frase aqui, o tempo anda só de ida, e tem tudo a ver com o programa de hoje. O programa de hoje vai trazer para você uma reflexão onde o tempo é o senhor da razão. O que você tem feito com o seu corpo, com sua mente, com sua alma? Eu vejo empreendedores hoje que nascem com 60, 70 anos de idade. Ué, há pouco tempo atrás eu filmei na rua aquela cena externa de um senhor na rua vendendo água. Você lembra? Se você não assistiu, eu convido você a assistir. Foi no nosso primeiro episódio. Vale muito a pena. Quantas e quantas pessoas de idade empreendendo, fazendo um crochê, ajudando um filho, uma filha, se motivando. E sabe o que quando você conversa com essa pessoa, o que ela fala? Ah, eu preciso ajudar minha filha, eu preciso ajudar meu filho. Gente, olha para dentro de você e vamos falar, eu posso. Vamos se mexer, vamos fazer algo que inspira e dá, desculpa a palavra, tesão de verdade? É isso. Ah, não pode falar essas coisas. Mas quantas vezes você tem se entregado ao fracasso? Quantas vezes você tem... Olha, vamos falar a verdade? Olha para os seus pais, olha para os seus avós. Qual o exemplo que vocês trazem deles? Já nós vamos ter o Tiburcio aqui, tá? Você vai ver o Tiburcio, ele tem 82 anos de idade, mas pensa na vitalidade daquele velho porreta. E não é brincadeira, não. Eu venho aqui no início desse programa chamar sua atenção para a sua vida, para a sua saúde cognitiva e saber que você pode e vai viver até 90, 100 anos. Pode ter certeza. Ah, eu escutei aqui você falando, vou nada. Vai sim, vai sim. As tecnologias estão aumentando muito, a saúde, e a Esther vem trazer isso para nós aqui, as tecnologias para a saúde. Vai ser muito diferente, muito, mas muito diferente mesmo daqui para frente. Nós vamos ter uma tendência a uma longevidade, mas existe um detalhe. Existe um detalhe. A pessoa tem que querer. Querer atingir algo, querer ter sucesso na vida. O que é sucesso na vida? Talvez seja manter seu corpo, sua alma íntegra e poder... Olha, eu conheço uma senhora que aos 87 anos está dirigindo. Eu conheço senhores de 90 ainda encabeçando os seus negócios. Você acha que você não pode? Se pode. Então seja bem-vindo a mais um episódio do Dividindo Se Enriquece. Hoje, falando sobre longevidade, sua vida. Vamos nessa? Tiburcio, cadê você? Próximo bloco, nós vamos ver o Tiburcio aqui do meu lado. Vamos lá! Estamos de volta e olha quem está aqui do meu lado. Você... Olha, eu já vou começar assim com 50 na mesa, tá, Tiburcio? 50 do combustível, Tiburcio. É bom, viu? 50 já ajuda, viu?
Você sabe, a gente é aposentado. Não sobra nada, é uma misgaia. Ah, você só chora, Tiburcio. Mas peraí, Tiburcio. Hoje nós vamos ter uma convidada, a Esther. Ela fala sobre longevidade. Ela fala sobre ser velho. Eu não gosto dessa palavra. Eu chamo jovem há mais tempo. Como assim, Tiburcio? Me explica isso, Tiburcio. Me explica, não tô entendendo. Jovem há mais tempo. Porque assim, eu sou jovem. Jovem com 83 anos de idade, nunca vi isso. Sou jovem há mais tempo. Agora que eu tô te entendendo, Tiburcio. Há muito tempo você é jovem. Exatamente, eu parei nos meus 25 anos de idade. E nunca mais fez aniversário. Não. Ô, Tiburcio, fala uma coisa pra mim, Tiburcio. Você faz exercício, Tiburcio? Você se cuida? Eu sou plantador de mandioca, você sabe, né? Eu planto mandioca e o meu maior exercício tá abrindo buraco, enfiando a mandioca na terra. Ai, até doeu essa. Calma, Tiburcio. Mandioca não se enfia na terra, se tira da terra, Tiburcio. Mas a gente tem que plantar mandioca também, né, meu filho? Plantar, mas não é. Pelo que eu sei, plantar mandioca é os pedacinhos da planta lá que você corta e joga na terra. Não é assim mais, não? Mas você tem que se abaixar, você tem que regar a terra, você tem que carregar terra na carriola. Então eu faço muito exercício. Eu não paro, é o dia inteiro. Mas, Tiburcio, nós estamos falando de exercício de verdade. E exercício pra cabeça, Tiburcio? Você sabe que tem exercício pra cabeça? A cabeça? Qual? Não. Tiburcio, nós estamos na televisão, Tiburcio. Então, mas qual exercício que eu tô perguntando? Qual exercício pra cabeça? É você fazer uma palavra cruzada, é você fazer aqueles sudoku. Sabe o que é o sudoku? Eu gosto muito, sabe do quê? De dançar forró. Você dança? Dança é um bom exercício. Eu gosto, eu mais minha véia. Eu disse no programa passado, né, que eu dei um cinquentão que eu ganhei aqui, eu dei pra ela dar uma ajeitada na cara, fez uma maquiagem, ficou bonito, fomos dançando forró. Trocou até a perereca. A perereca ainda não deu pra trocar, né? A chapa precisa de uma permuta. Você não tem uma permuta aí, não? A chapa, gente, a perereca é a dentadura, tá? É a dentadura, antes apesar que eu gosto da véia sem a dentadura, sabe? Fica mais gostoso. Tiburcio, nós estamos falando aqui de saúde. Vem cá, você com 83 anos de idade, você aguenta alguma coisa ainda, Tiburcio? Então, depende do que você está falando. Eu sou trabalhador honesto. E assim, você fala de diversão? De diversão, Tiburcio. Sim, eu já ensinei aqui a vitamina, dois ovos, uma garrafa de caracu e 2 paçoquinhas. E um pedacinho de mandioca cozida. Isso me deu dor de barriga, Tiburcio. Não eu dá. fiz em casa. Pede pra sua mulher fazer pra você ver. Eu fiz em casa, isso me deu dor de barriga, Tiburcio. Em mim não dá, não. Em mim dá outro negócio. Não dá nada de revertério. Não me dá revertério, não. Nem você deu revertério. O meu deu revertério, Tiburcio. Deu revertério, sim, Tiburcio. Eu fiquei assim, ó. Mas... E eu tomo todo santo dia. Todo dia, Tiburcio? Todo dia. E é por isso que as clientes querem que você vai lá trocar a lâmpada delas, Tiburcio? Você vê, na minha idade ainda trepo na escada, troco lâmpada. Então, assim, é isso que você falou, exercício. Ô, Tiburcio... Assim, o corpo, se ele parar, para tudo, né? E eu não gosto de parar, não. Mas eu ajudo as pessoas, troco lâmpada quando as velhas pedem. E assim, eu vou ficando fortalecido, né? Tiburcio. Vem cá, você nunca teve um mal súbito? Por enquanto ainda não, porque a gente, né, que trabalha na roça, a gente tem uma juventude diferenciada, né? Muito bem, viu, Tiburcio? Ô, Tiburcio, eu escutei uma frase, até anotei aqui, ó, que no carnaval, você falou para um amigo seu aí, eu falei assim, o Tiburcio falou assim, me perguntaram a diferença entre velhice e carnaval. Aí você respondeu, no carnaval eu faço a festa, na velhice eu sou a festa. Que história é essa, Tiburcio? É porque a gente fica em casa, a gente bulina, a gente dança, a gente se diverte, né? Não é isso?
É muito bem. Tiburcio, que conselho que você tem para dar para os velhinhos aí de 80 anos de idade? Para manter a forma física e mental. Eu acho que o primeiro é fazer uma boa caminhada. Fazer uma caminhada, levantar cedo. Eu levanto 5 horas da manhã. Eu vou fazer caminhada, chego, dou uma bulinada com a véia, tomo um café preto forte, vou pro quintal plantar mandioca. Mandioca com açúcar? Mandioca, tem que tomar vitamina todo santo Com dia. açúcar? Sem açúcar. Açúcar não faz bem pro radiador, não. Ô, Tiburcio. Você sabe que o médico me proibiu de tomar açúcar, né? Por que, Tiburcio? Pra não ter a tarda diabetes. A diabetes? Eu não quero diabetes, não. Tiburcio. Não tem, pra você ver, eu tenho 85 anos, não tenho diabetes. Porque não como açúcar. Ô, Tiburcio. Açúcar é uma desgraça. Ó, 50 da semana que vem já tá aqui. Você fala, eu acho que você... Não vou dar não, que já tinha te dado 50, vou tomar esse 50 de você. Mas põe aí 50, sabe por quê? Ah. Eu vou pôr um pouquinho mais de gasolina na variante. Ela tá dando umas falhadinhas, sabe? Você tá precisando, né, Tiburcio? Eu vou ajudar você aqui. E a aposentadoria, Tiburcio? Você sabe, né, meu filho? A véia toma tudo. A véia toma tudo. Toma tudo. Gente, esse é o Tiburcio. Obrigado, Tiburcio, pela sua participação de hoje. Ó, dá a última palavrinha pros que... Ó, você sabe que você tá fazendo sucesso, né, Tiburcio? Vai lá, fala. O povo vai te escutar. A minha palavra pra você, que é jovem há mais tempo. E você sabe o que eu tô dizendo. Se cuide. Ah, porque tô velho, tô jogado. Não. Para com isso. Não tem esse negócio de velho, sabe? Eu é jovem há mais tempo. E se você é jovem há mais tempo, cuide. Pare de comer açúcar, pare de ficar nas beiras das esquinas, deitado no sofá. E vai pro baile. Vai dançar, vai bulinar. Tá vivo? É, tá vivo. Gente, esse foi o Tá Tiburcio. vivo. Tiburcio, obrigado por mais essa participação de hoje. E agora nós vamos receber a Esther Villalba. Pera aí então. Tiburcio, parabéns mais uma vez. Semana que vem tem mais, hein? Vamos lá então. Depois dessa aula do Tiburcio, depois dessa velharia, eu não posso chamar de velharia, né? Mas peraí, eu vou apresentar aqui Esther Villalba. Eu vou falar espanhol mesmo, Esther Villalba, tá? Ela é especialista em gerontologia. Você sabe o que é gerontologia? É que cuida de idosos de terceira idade. Seja bem-vinda. Quem é eu para falar de você, se não você mesmo? Seja bem-vindo ao Dividindo Se Enriquece. Obrigada, Carlos, pelo convite. É uma honra estar aqui com você, é uma honra estar aqui com vocês. Bom, meu nome é Esther, eu sou fisioterapeuta, sou especializada em gerontologia. Atuo na área do envelhecimento desde 2013, mais ou menos 2014, né? Desde que eu me formei, na verdade, a minha trajetória desde a minha profissão. Sou mãe, sou esposa, empreendedora. E aí você falou tudo, a palavra que faz música para os meus ouvidos. Empreendedora. Empreendedora, mas vem cá. Que jeito? Fala um pouquinho. Antes de falar da trilha da longevidade, antes de falar do Instituto Longevidade. Peraí, empreendedora, como surgiu? Quem é você, empreendedor? Mas você é formada em quê? Bom, eu me formei em fisioterapia em 2013, né? Foi a minha formação, me formei em fisioterapia. Na graduação eu já comecei a descobrir, né, o que eu gostava de pessoas idosas, então foi por reflexo de uma professora minha, Mônica Perracini. Hoje ela é referência no Brasil, né, em gerontologia, na área do envelhecimento. E ali na graduação, atuando em grupo de pessoas idosas, né, dentro da grade ali curricular da graduação, foi onde eu descobri que eu gostava de trabalhar com pessoas idosas, né, era o público que eu gostava. E aí surgiu, desde a graduação, esse amor pela gerontologia, por idosos, né? Eu comecei a perceber que eu tinha muito jeito de trabalhar com pessoas idosas e que aquilo me trazia muita satisfação, muita alegria. E foi aí que eu finalizei a faculdade. Depois que eu finalizei a faculdade, aí eu descobri que era realmente isso que eu queria, que eu gostaria de fazer gerontologia, e fui me especializar na área de gerontologia. Peraí. Mas todo mundo que se especializa nessa área, geralmente, prefere arrumar um emprego, trabalhar para os outros, e aí entra como? Empreender? Na verdade, eu já comecei empreendendo logo que eu me formei. Eu comecei trabalhando com home care, na verdade.
E naquela época, logo que eu me formei, né, que acho que é a realidade de todo profissional, eu ganhava muito pouco com home care. E eu comecei a fazer home care, que eram os atendimentos domiciliares com empresas terceirizadas que contratavam fisioterapeutas, principalmente recém-formado. E eu ganhava muito pouco. E o que acontecia? Dentro desse processo de home care, os convênios, eles dão um número de sessões que aquele paciente pode ser atendido e depois isso acaba. E aí, o primeiro momento que eu percebi que eu empreendia foi justamente isso. Acabou o número de sessões pelo convênio, e aí a familiar do paciente me chamou e falou, nós gostaríamos de continuar com o seu trabalho, no particular, e eu queria saber se você atende dessa forma. Ou seja, você achou uma oportunidade. Você estava preparada, estava atenta e viu uma oportunidade de criar o seu próprio negócio. Sim. E aí eu comecei com atendimento domiciliar, comecei atendendo no domicílio, comecei atendendo pacientes em casa, foi uma primeira paciente que eu comecei a atender e a partir disso começaram a acontecer. E aí como chegavam esses pacientes até mim? Por indicação, né? E eu saí do home care, eu fiquei uns 6 meses trabalhando no home care, saí do home care e comecei a atender no domicílio. Mas ainda muito insegura, tinha acabado de me formar. Então eu vi a necessidade, a demanda maior que tinha para mim eram pacientes idosos, que eu comecei a perceber que esses pacientes gostavam de ser atendidos em casa, né, no domicílio. Então, peraí, então existem nichos e nichos, e eu quero chamar a atenção de todos aqui. Você viu que ela, sendo uma profissional da saúde, tá, empreendeu. Não ficou travada no mundinho pequeno e sim expandiu a cabeça da pessoa, expande. Esther, parabéns, é isso mesmo. Você teve a atitude de dar esse passo a mais. Isso, já começar a falar pro povo aí, ó, faz isso também. Mas antes de falar pro povo, eu vou seguir, existe um script para seguir, às vezes eu atropelo tudo. Vamos falar da trilha da longevidade, não, da virada da longevidade, é essa a palavra, virada da longevidade. Aconteceu esses dias para trás aí, fala um pouquinho de como aconteceu isso. Bom, aconteceu no final de semana passado, então, na verdade eu vou contar a história do começo, pode ser? Que fica mais fácil até a gente se encontrar. Eu conheci a doutora Rosângela Bellini numa roda de conversa de um trabalho voluntário. Eu não conheço essa pessoa. Que ela fazia no Centro de Referência da Mulher. E ali, naquele momento, eu estava num momento muito difícil, né, da minha vida profissional, enfim, e ali eu conheci a doutora Rosângela e a gente começou a conversar, eu participei de uma atividade com ela e ali foi o nosso encontro, assim. Só que eu tinha, né, alguns projetos, alguns sonhos aí que eu gostaria de realizar, que eu queria realizar. E aí surgiu a proposta de eu ir no INSE, conversar com a Rosângela, conversar com a doutora Rosângela, conversar com o Carlos, e eu cheguei até o INSE. Quando eu cheguei até o INSE, o Instituto do Cérebro, para conversar com eles e pensar numa oportunidade, o que poderia ser feito ali para agregar, né, esse trabalho ali no INSE. Acho que todos conhecem o INSE, então ele é o Instituto do Cérebro, trabalha com alta tecnologia, a gente tem vários projetos ali, né, Carlos? O Carlos pode falar também melhor depois. E aí eu cheguei lá para conversar. E sabe, ó, corta aqui para mim, vem cá. Sabe uma coisa que todo bom empreendedor, todo bom empresário tem? É cheiro para pessoa que pode somar do seu lado. E, ó, dividindo, se enriquece. Dividindo, que se soma. Hora que eu vi um potencial desse do meu lado, falei, Esther, vem cá. E aí, Esther, conta. E aí eu cheguei lá numa tarde para conversar com o Carlos e com a doutora Rosângela para entender o que era o INSE, para conhecer o espaço, né, que eu não conhecia, eu tinha visto a inauguração e tudo, mas por conta de incompatibilidade de agenda eu não tive tempo de ir na inauguração, infelizmente. E aí eu já estava agendando com a Rosângela da gente tomar um café e conversar, e isso nunca aconteceu. E aí ela pediu para a secretária dela entrar em contato comigo e me chamar para ir lá tomar um café e cheguei até lá. Quando eu cheguei lá, fiquei encantada com a proposta, né, do INSE, né, com todas as possibilidades que ali existiam. E nós pensamos em algo que pudesse agregar valor tanto para o Instituto do Cérebro também, mas também para mim como profissional. Isso eu achei algo bacana, né, porque foi essa proposta principal que vocês me fizeram. E eu achei muito interessante. E aí foi quando surgiu, primeiramente, a trilha da longevidade. Porque o que eu falei para a doutora Rosângela e para o Carlos, olha, eu trabalho com pessoas idosas. Se eu puder trabalhar com pessoas idosas aqui, é o que eu gostaria de fazer, é o que eu sei fazer, é o que eu gosto de fazer. E aí nós fizemos, né, experimentamos, vamos tentar, e aí tem potencial para o projeto, e aí foi quando a gente começou no projeto da Trilha da Longevidade, né, que nós desenvolvemos ali,
que é trabalhar com pessoas idosas, é atuar usar as tecnologias a favor do envelhecimento. E aí, eu vou contar um segredinho aqui. A hora que a Esther chegou no INSE, a gente apresentou tanta tecnologia para ela que ela ficou assim, gente, isso existe. E aí ela foi se adaptar, foi estudar, foi procurar, porque existem pessoas também, Esther, que não buscam, sabe, que não vão atrás. E a hora que você se deparou com toda aquela novidade, com tudo aquilo que existe hoje para o idoso, você simplesmente abraçou. Parabéns. Sim. Isso é a atitude de quem quer vencer e ser diferenciada na vida. Sim, porque assim, as tecnologias, apesar de eu conhecer, não era a minha realidade de trabalho, na verdade, né? Eu não trabalhava com altas tecnologias, conhecia, mas não atuava. E aí ali foi uma oportunidade de atuar, né? E a gente foi se aprofundar, fomos estudar juntos, né? Carlos, Rosângela, pensando em possibilidades, e foi muito bom. Surgiu a trilha da longevidade. E aí surgiu a trilha da longevidade, que nós usamos essa alta tecnologia, mas a proposta também é trabalhar com promoção do envelhecimento saudável. Também trabalhamos na área de reabilitação, porque algumas pessoas veem só como promoção de saúde que você não trabalha com reabilitação, mas nós também atuamos na área da reabilitação ali. E aí eu vou pedir para a Esther assim, Esther, nesse 1 ano que você está com a gente lá, usando essa tecnologia, sendo essa empreendedora de sucesso, fala para alguns cases, dá alguns exemplos, não sei se não pode citar nome, mas dá alguns cases que aconteceram lá de verdade, que espantou a gente. Eu contar é uma coisa, você contar é outra. Nós tivemos alguns casos e temos, né, eu não vou citar nomes, né, por conta de ética mesmo, mas nós tivemos um paciente que chegou lá no INSE com sequelas provenientes de uma dengue. Ele teve uma dengue, então ficou internado muito tempo, e a hospitalização para pessoas idosas é algo que tem um impacto muito grande, né? Um impacto funcional, eu digo. Então esse paciente ficou internado, Quando ele chegou lá no INSE, ele estava com bastante questão de memória, com dificuldade de mobilidade, né, de andar, enfim. E aí, esse paciente chegou até nós por indicação de um outro paciente e nós começamos a fazer o atendimento dele ali, né? Traçamos o protocolo dentro da trilha da longevidade e, assim, foi muito interessante porque a melhora dele, né, a evolução dele foi muito grande, né? Então, a questão de memória, atenção, né, e estar ali funcional. Ele chegou lá e ele não estava com muita noção nem de onde ele estava ali, na verdade. Né? E hoje ele é um outro paciente, né? Tudo bem que assim, ele também passou com com geriatra, né? Nós indicamos alguns caminhos que a família poderia tomar, porque às vezes o paciente ele chega sem saber o que fazer, né? Então a gente também tem essa proposta, né? De indicar profissionais, médicos que nos ajudam, uma equipe multi que ela não está dentro do INSE, mas são parceiros nossos para a condução de todo esse tratamento, para a condução de toda essa proposta dentro da trilha da longevidade. E aí surgiu um desejo que ela já tinha interior. Conta mais, agora continua. E aí surgiu, na verdade, a virada da longevidade, né? Então, a virada da longevidade, ela é algo que desde que eu entrei no INSE, eu já tinha falado pro Carlos, né? Que eu tinha essa vontade de fazer, a gente conversando, né? Sobre sonhos, uma conversa bem informal, que foi bem bacana, assim, né? Pra ele me conhecer também, pra gente entender ali o que caberia dentro dessa proposta, qual era o propósito, né? E eu lembro que o Carlos me falou assim, a primeira pergunta que ele me fez, ou uma das primeiras perguntas, ele falou assim, qual que é o seu propósito? Né? Qual que é o seu propósito? Sem propósito de vida não chega em lugar nenhum, isso é verdade. Isso me marcou bastante, né, essa pergunta. E quando ele me fez essa pergunta, eu falei pra ele, olha, o meu propósito é transformar a vida das pessoas e pensar no envelhecimento digno e saudável porque é possível, né, que é a minha área de atuação. Então hoje eu enxergo a minha profissão como um propósito, eu enxergo a minha profissão como algo transformador na vida das pessoas, e a virada da longevidade foi isso. A virada da longevidade, ela é inspirada em outras ações, né, que acontecem em movimentos voltados para a longevidade, né, para o envelhecimento. E aí a virada foi um movimento, ela é um movimento, na verdade, que está nascendo aqui em Marília, mas ela já existe há muito tempo. E nós começamos, no final de semana passado, ela aconteceu, nós fizemos várias ações, né? Aconteceu na PCD, depois nós fizemos a abertura também lá e as ações durante todo o dia. E o encerramento foi uma caminhada na Esmeralda. Mas o que é a virada? A virada é um movimento para protagonizar a pessoa idosa, né? Então é um protagonismo, então é para chamar a atenção do poder público, do poder privado, de empresas, sobre a possibilidade do envelhecimento, né? O envelhecimento ele é algo potente. E por que o protagonismo da pessoa idosa?
para que todos possam viver em todas as fases da vida, né, em todas as idades, mas que a gente venha refletir sobre a nossa longevidade, né, como eu quero envelhecer. Então foram atividades de esporte, cultura, lazer, arte, foi muito bacana, muito legal, já estamos ansiosos para a segunda edição que vai ser em 2026. Foi um sucesso, eu estava lá, eu vi, eu participei sexta, sábado, domingo, foi demais, demais. O pessoal, sabe, envolvido naquilo tudo, o pessoal... eu, sinceridade, eu me surpreendi com tanto de gente que tinha lá. Aliás, meus parabéns, sabe? Não foi só pessoas pontuais, foram várias e várias pessoas. Movimentou pessoal de artesanato, movimentou tanta gente, foi tão gostoso ver aquilo ali, parabéns. Sim, foi muito bom. E a oportunidade, né, das pessoas estarem ali. Ali tinham empreendedoras também, empreendedoras 50, 60 a mais, né, tinham várias pessoas ali. Então, eu sempre enxergo as pessoas como potência, né. Nós somos potência, mas eu enxergo principalmente o envelhecimento como uma potência, porque algumas pessoas pensam assim, à medida que eu envelheço, e aí, o que eu faço, né? Vou aposentar, ficar de pijama, não fazer mais nada? Se esse for seu desejo, você também pode, não tem problema nenhum nisso. Trabalhei bastante, agora eu quero só descansar e desfrutar. Mas você pode além disso, eu quero empreender, ou eu quero viajar, quero só fazer atividades de lazer, quero trazer um sentido para a minha vida. Então, a virada da longevidade, o Instituto da Longevidade também, ele nasceu desse propósito, né, de arrumar soluções para as pessoas 50 a mais, potencializar pessoas, né, e agregar... Eu já sou 50 a mais. Porque assim, na verdade, a gente envelhece à medida que a gente nasce, né? A gente nasceu, a gente já está envelhecendo, né? As células vão envelhecendo. O envelhecimento, na verdade, ele tem uma reflexão, ele é biológico, na verdade, né? Então, todos vamos envelhecer. E eu sempre costumo dizer, né? Quem não quer envelhecer tem que fazer só uma coisa. Quem não quer envelhecer tem que morrer jovem. Todos nós queremos viver. Então, eu falo, né? O Tiburcio estava falando assim que ele é um jovem por mais tempo, né? E é verdade, porque se você tem espírito jovem, mas a gente também procura desmistificar o sentido do velho, né? Então, às vezes as pessoas têm, eu não gosto do termo velho, e tudo bem, mas, na verdade, a gerontologia, né, o envelhecimento, a gente quer trazer justamente que ser velho, ou ser uma pessoa idosa, ou ser da terceira idade, ou o termo que as pessoas preferirem, é algo potente, né? E precisa ser valorizado, porque, como diz uma colega da Avosidades, né, que ela diz assim, idoso é o jovem que deu certo, né? Velho é o jovem que deu certo. E é justamente isso, né? Idoso ou velho é o jovem que deu certo. Você deu certo, você está vivendo. Olha, Esther, parabéns. Eu sou de colocar as perguntas para fazer você pensar. Agora já tivemos a virada. Qual o seu novo propósito? Porque eu sei que você estava lutando muito com isso. E agora? Foi bem desafiador, né? A virada foi algo bem desafiador. E tem vários projetos aí para acontecer, alguns projetos a gente ainda está desenvolvendo, a gente está no processo da virada, a gente está desenvolvendo alguns projetos que gerar também possibilidade das pessoas enxergarem o envelhecimento. Só que pré-virada ou antes da virada, o que a gente tem são algum movimento que é as jornadas da longevidade, que elas vão perpetuar, a gente fez algumas no decorrer desse ano. Então, as jornadas é justamente esse movimento que vai acontecer de forma contínua, né, ao longo do ano até que chegue a virada. Então, o que são as jornadas? São formatos de talk show, atividades culturais, musicais, mas que envolvam as pessoas idosas. E tem o apoio do INSE, tem apoio da Prefeitura, da Secretaria da Saúde, Prefeitura, Secretaria da Cultura e do Esporte. E olha, gente, assim, quem pensa que vê a gente assim, pensa que não tem problema nenhum. A Esther chegou aqui, recebeu uma notícia essa noite da perda de uma prima próxima, tá? E ela é de São Paulo. E recebeu, teve que dar notícia para todo mundo, e mesmo assim ela está aqui agora. Por quê? Porque nós acreditamos, e eu acredito junto com ela, que se um dia Deus me chamar, eu quero ir feliz, e não quero que ninguém chore por mim, Esther, porque eu sei que eu tenho uma vida ainda para seguir, a vida não acaba aqui. E eu vejo muitas pessoas de idade, a hora que vão lá ser atendidas, tudo como se a vida acabou para mim. Não, a vida não acabou para você. Você tem muita vida pela frente, e dá para você ter dignidade nessa tua vida. É assim que eu penso, eu estou errado?
Tá certíssimo, né? Então, não é assim, eu sempre costumo dizer que é assim, o que eu estou fazendo com os anos que eu vivo? Então, eu estou vivendo mais, né? Porque a expectativa de vida no Brasil, ela aumentou, né? Então, os homens estão, acho que foi de 72 para 73, 74 anos e as mulheres 79 anos. As mulheres vivem mais, né? Por que será que isso acontece? Né? As mulheres, elas buscam mais os recursos de saúde, as mulheres, elas fazem mais exames preventivos, né? O homem, ele ainda tem um pouco, ele ainda não é tão, como se diz, ele ainda não é tão consciente de prevenção, na verdade, tá? Nem todos, mas tem os homens que fazem bastante prevenção, que fazem os exames de rotina, mas as mulheres Faz exercício! procuram, né? Ai. A prática de atividade física também. Então, à medida que a gente vai envelhecendo, a gente vai se deparando com a finitude, né? Porque se a gente for parar para pensar, o nosso curso de vida é nascer, viver e morrer, né? Então, na verdade, a proposta, né, de vida é que a gente entenda que nós vamos morrer à medida que a gente envelhecer, na velhice, mas nem sempre isso acontece, por diversos fatores, né? E quando a gente se depara com a morte, né, essa minha prima que veio a óbito, ela é muito querida, né, muito próxima da minha família, das minhas irmãs, foi uma notícia triste, porque ela teve um infarto fulminante, é jovem, e nós fomos pegos de surpresa com essa notícia triste, infelizmente, mas é sobre o legado que essas pessoas deixam, né? Sim. E as lembranças que as pessoas terão de você. Essa palavra é forte demais, legado. Né? Então, quando a gente pensa em legado, o legado é tudo que você deixa a marca para as pessoas, né? Diferente de herança, né? Herança a pessoa gasta, torra, joga fora. Com bens materiais, mas legado é o que fica de essência, Verdade. né? O que fica, o que você deixa, quais são os valores que você deixa, né? Para as pessoas que te cercam, para os seus filhos, né? O que os pais deixam, né? O que a gente deixa, né? Então, a gente enxerga, quando uma pessoa morre, eu sempre enxergo como o legado dela, né? Qual o legado que ela deixou? Né? E minha prima sempre vou lembrar com muito carinho, muito atenciosa, muito presente na nossa vida, na nossa família, né? Então, esse foi o legado que ela deixou, né? De unidade, né? De estar próximo. E o legado que você está deixando, construindo todo essa trilha da longevidade, esse Instituto Longevidade. Sim. Gente, essa Esther Villalba é uma amiga do coração, uma amiga da minha casa, da minha família, uma amiga que entrou nas nossas vidas e para deixar marcas. Eu queria que você deixasse uma mensagem para todo o público que está te escutando agora, falando um pouquinho, não só de você, mas aquilo que você quer de verdade para eles. Bom, o que eu desejo, né, de verdade para as pessoas? Eu quero agradecer primeiro, o Carlos e a Rosângela também são muito, muito queridos, a recíproca é verdadeira, né? Vocês fazem parte da minha vida. São pessoas que me impulsionaram, né, para o que eu estou vivendo hoje. Além do meu marido, que não posso esquecer dele, né, o Everaldo, ele é um cara que sempre me impulsionou para tudo, né? Tudo que eu vivi profissionalmente, pessoalmente, tem assim a mão dele, né, o dedo dele nisso. Então, um beijão pro meu marido, pra minha família, pro meu filho. Mas o que eu quero deixar de mensagem, pensando nisso, é que meu pai sempre falava uma frase que eu gosto de usar. Essa frase, acredito que não é de autoria dele, tá? Mas ele falava muito isso pra mim. A vida é pra quem tem coragem, né? Então, a gente precisa ter coragem, né? Estar aqui é um ato de coragem, né? Viver é um ato de coragem. Então, que a gente tenha coragem, mas que a gente pense na nossa vida como esse legado, né? Como um propósito. Qual o legado que eu quero deixar? O que eu estou deixando? Qual a marca que eu estou deixando na vida das pessoas? Que nós possamos ser agente de transformação, né? E de multiplicação também, agente multiplicador, né? O dividindo que se enriquece, dividindo que se soma. Esses livros aqui que eu já li, né, gente? Então, eu recomendo essa leitura, uma leitura muito boa, porque são muitas coisas que estão aqui nesse livro são coisas que eu aplico, né, e que eu vivo na minha vida hoje. Então, é isso, né? Nós somos agente multiplicador, é a gente impulsionar pessoas, é a gente acreditar nas pessoas. Obrigado, Esther. Essa é a mensagem que eu dei. Senhoras e senhores, Esther Villalba, olha, demais! Sempre que você precisar, estamos aqui. E, aliás, convido para ir lá te ver no Instituto do Cérebro. Eu quero convidar vocês para participarem do programa Trilha da Longevidade. Lembrando que a Trilha da Longevidade não são só para pessoas idosas, tá? Porque as pessoas, assim, o que é a longevidade? É o viver muito, é o viver mais. Então, eu começo
me cuidar ou eu começo a pensar em prevenção de saúde à medida que eu vou envelhecendo. Então você tem 40 mais, 45 mais ou até menos, tá? Mas é só lá pra tomar café só, não precisa nem falar muito não. Vai lá tomar um café com a gente, conhecer a trilha da longevidade, porque ali você tem a oportunidade de conhecer, fazer uma experiência imersiva ali nas tecnologias, né? Então a avaliação é gratuita, né? E a avaliação é gratuita, né? A avaliação cognitiva é gratuita. Então, senhoras e senhores, obrigado. Deus te abençoe. Muito obrigado. Carlos. Vamos pro próximo bloco, onde você vai ver. Isso foi gravado lá na. Peraí. Vamos pro próximo bloco. Que maravilha! A Esther deu uma aula pra gente. Gente, olha, arrepia. Se você depois dessa não cuidar da tua saúde, se você não tomar 50 a mais, tá? Ó, 50 a mais. Mas vamos lá, eu quero falar agora do quadro externo. Foi gravado lá na virada da longevidade. Nós gravamos com uma... Você pode não acreditar, mas dá uma olhada nessa história. Pensa numa história inspiradora. Vamos lá, produção. Vamos lá, eu tô aqui na trilha da longevidade. Trilha da longevidade, um monte de gente, um monte de stand. E olha só isso aqui. Olha só, uma empreendedora. Tá aqui comigo, a Aline. Vamos lá? Uma médica veterinária. Ela é feliz fazendo isso. Feliz. Isso aqui tem felicidade. Aline, você é feliz fazendo isso? Hoje eu me sinto realizada, muito mais do que eu era profissionalmente. Tá vendo só? Dividir que se enriquece. Vamos lá dar uma olhada nisso. Muito obrigado. Deus te abençoe sempre. Amém a todos nós, muito obrigada. Isso é empreendedorismo, agora aí no estúdio. É assim, olha que história demais. A pessoa deixar um doutorado, deixar de ser doutora e fazer essas artes manuais. Gente, que é isso? Além de ser uma coisa linda. Lindo demais. Eu vou deixar aqui na descrição o link, como é que chama? O Instagram da pessoa, para que você possa entrar lá e conferir tudo de bonito que ela faz. Vale muito a pena você se dedicar àquilo que você sabe, àquilo que você gosta e de repente trocar uma carreira frustrada para algo novo. Ei, eu quero te chamar a sua atenção então. Use essa história que você acabou de ver para se inspirar naquilo que você ama fazer. Pode ser um bolo, pode ser um tricô, pode ser o quê? Você gosta de falar, que nem eu aqui, falar demais? Vai fazer uma oratória, vai procurar se informar. Vamos trabalhar juntos nisso? Hoje em dia tem tanta informação e informação para você buscar. Basta você querer. Então, não fique parado no seu mundinho, olha essa história inspiradora e você vai ver que vale muito a pena. Corta para a principal aqui e eu vou encerrar esse programa de hoje dizendo para você assim: viver faz bem, viver vale a pena. Eu quero ser cheio de vida. Se um dia eu morrer, não chora por mim, não. Não chora porque eu vivi cada dia, cada minuto da minha vida dando o máximo de mim. E dando o máximo para fazer o bem para as pessoas. Para me entregar, para poder estender as mãos e falar, você pode. E eu tenho certeza que eu estou falando com você agora. Você pode. Você pode muito mais do que você imagina. Deixa as pedras de lado, deixa as muletas de lado. Se existe uma pessoa que pode te impedir na sua vida, você mesmo. Então, sorria, olha para frente, dá um grito pro mundo e vem ser feliz. Sabe por quê? Eu acredito em você e você acredita em você. Pra cima!